As missas foram celebradas às 9 da manhã e à noite pelo Padre Júnior. Acolha cada um com muito carinho para começarmos esta nossa caminhada quaresmal, que não é apenas para nos preparar para a celebração da Páscoa, mas para viver Páscoa. Todos nós precisamos morrer nessa quaresma para nascer um homem novo, uma mulher nova, segundo a graça de Cristo. Muitos cristãos participaram da celebração religiosa para começar com fé o período quaresmal. É o principal para você dar início da quaresma o ano inteiro, né? Porque se você não participar da missa hoje, quarta-feira de cinza, você esquece da quaresma que tem sobre o jejum de carne. Os antigos têm esse jejum, mas os de hoje não tem esse jejum mais, né? Então você vê, a gente faz questão de participar hoje e já entrar em jejum até chegar a sexta-feira da paixão, né? Que não pode comer a carne. E na quarta e na sexta eu não faço questão de comer carne, você tá entendendo? Mas a parte é verdura mesmo, as comidas que nós temos que comer. Esta professora também fez questão de acordar cedo para participar da Santa Missa. Porque a gente vem pedir as bênçãos de Deus para passar bem essa quaresma, com todas as luzes de Deus nos protegendo, né, na quaresma, para que sejamos sempre cristãos apegados a Deus. Sim, faço penitência, para a gente sempre, com penitência, pedir a proteção de Deus e já agradecendo. Para este músico, a quaresma é um tempo importante de reflexão, de oração, jejum e de caridade, que remete aos 40 dias de Jesus no deserto. E participar da Santa Missa é um momento especial e de muita fé. É uma alegria, né, poder estar aqui partilhando desse momento, né? Para nós católicos, a paixão de Cristo é o momento mais importante da nossa fé. E na quarta-feira de cinza começa essa caminhada aí, que a gente reconhece que somos pó e ao pó voltaremos, né? A nossa fraqueza, nosso pequenez, e em busca desse Deus que vem nos resgatar. Claro, tem que fazer, né? Uma das coisas que a gente precisa fazer, a penitência nos leva a fazer, é controlar os nossos impulsos, né? O ser humano com controle dos seus impulsos está perdido, né? Se a gente vai dizer, vou fazer tudo que a gente quer, estamos perdidos. Então a gente tem que aprender a se controlar, e a quaresma nos ensina dessa forma, controlar nossos impulsos, a ser pessoas melhores, a tratar os outros melhor. A quaresma nos leva a isso, né? Tanto a campanha da fraternidade esse ano nos fala sobre nossos irmãos sem tetos, nossos irmãos carentes. Então eu sei que às vezes existem pessoas que o vício leva a esse lugar. Existem pessoas também que estão lá e não tem como estar lá. E o papel do cristão também, a igreja nos chama a ajudar o próximo, é o encontro desse próximo que tanto necessita. A quaresma, tempo de preparação espiritual para a Páscoa, começou nesta quarta-feira e vai até a quinta-feira santa, 2 de abril. Durante a celebração, o Padre Júnior explicou como o cristão deve entender esse período de penitência, de fé e também de oração. Primeiro, a quaresma, longe de ser um tempo triste, um tempo de medo, é um tempo de alegria, é um tempo de volta para Deus, de recolhimento. Por isso as cores litúrgicas, o roxo, nos remete mais à interiorização. E a quaresma não tem nada assim de medo, como tinha no passado, com os nossos pais, nossos avós, mas é um período maravilhoso em que nós somos convidados a viver conversão, a volta para Deus. Todos nós, uns estão mais perto, outros mais longe, mas todos nós precisamos voltar para o Senhor. É um tempo que Deus nos espera de braços abertos. Durante a missa, cinzas são colocadas na cabeça de cada cristão para lembrar que nós viemos do pó e ao pó retornaremos. Isso mostra aos fiéis a fragilidade humana e da necessidade de Deus em nossas vidas. É também um símbolo antigo de arrependimento dos pecados e mudança de vida. Olha, a quaresma ela é repleta de sinais externos. A cinza na cabeça, não se canta o glória, o roxo que o padre usa, não tem ornamentos no altar, né? Mas todos esses sinais, sobretudo as cinzas, lembra para nós, é um sinal externo para lembrar da nossa finitude, para lembrar a nós a necessidade de a gente viver conversão, viver mudança de vida, porque nós somos um povo a caminho, nós não vamos viver eternamente neste mundo. Então nós precisamos viver bem e viver com qualidade, viver santamente.
com Deus e com os irmãos. Não é conversão apenas para Deus, é conversão com os irmãos. Eu tenho que ser uma pessoa melhor, tenho que ser um pai melhor de família, eu tenho que ser uma mãe melhor de família, eu tenho que ser um filho melhor e assim viver a santidade. No período quaresmal, a Igreja recomenda a penitência, que é uma prática tradicional de 40 dias na Igreja Católica focada na conversão interior, oração, jejum e esmola. O objetivo é fortalecer a espiritualidade, dominar os instintos e também se preparar para a ressurreição, evitando assim supérfluos e cultivando o amor. São 3 armas que a Igreja nos entrega, 3 meios para viver o tempo quaresmal. O jejum, a penitência e a oração. E já são 3 coisas que os católicos são chamados a viver o ano inteiro. Porém, devem ser vividos de maneira intensa, mas numa perspectiva de conversão. Um exemplo, o jejum me faz tomar posse dos impulsos que tem em mim, porque todos nós temos aquilo que o apóstolo Paulo chama de concupiscência, então nós tomamos as rédeas da nossa vida, dos nossos impulsos, então é a maneira de viver conversão. A penitência, a esmola, né? Nós saímos de nós para ir ao encontro dos irmãos, e a oração nós reconhecemos que Deus nós dependemos dele, sem ele nós não vivemos, e é ele que dá sentido, dá alegria para a nossa vida. Mas não basta cinza na cabeça, alguma penitência isolada de atitude de conversão. Eu preciso sair dessa quaresma melhor para Deus, melhor para os outros, mais santo, menos pecador, mais praticante da virtude. O padre destacou ainda que o cristão deve se preparar para a chegada da Semana Santa com a confissão. A confissão é importante fazer o ano inteiro. São João Paulo II confessava toda semana, né? As pessoas têm o costume de dizer que vai confessar apenas no tempo quaresmal. A gente deve se confessar sempre quando é preciso. Pequei, fiz um pecado mortal, vou procurar o sacramento da penitência, que é um sacramento de misericórdia, de acolhimento, de perdão, né? Então, mas no tempo da quaresma, a confissão ela é muito importante porque nos prepara para viver a Páscoa. E não é para celebrar, para participar da celebração da Páscoa, mas é para viver a Páscoa. Eu preciso morrer para o pecado e eu preciso ressuscitar para uma vida nova em Cristo. Por isso que o sacramento da penitência, o sacramento da confissão, ele é tão importante, porque nos faz voltar à graça original, à graça batismal. E a partir de sexta-feira, procissão e missa da penitência, toda sexta-feira, 5h30 da manhã, com chuva ou sem chuva. Vamos vir para cá, rezamos o terço, se não está chovendo, saímos pelas ruas, rezamos o terço, voltamos aqui, celebramos a missa, 6h20 o povo está indo para o trabalho já.